Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar mais uma videoaula com vocês aí, falando um assunto de química que nós começamos já a abordar em sala de aula. E esse assunto de química trata-se da matéria, tá? Ou seja, o que é matéria? Por que nós definimos matéria como aquilo que tem massa, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço? E nós gostaríamos de trabalhar com vocês hoje, no ano, na nossa aula de Química, acerca das principais propriedades gerais e propriedades específicas da matéria. Tá? Eu gostaria que você se atentasse para essa aula, ficasse aí ligado com seu caderninho, tá? Para anotar tudo aquilo que for necessário e tudo aquilo que for projetado na transparência. Então nós tivemos a oportunidade de estudar os estados físicos da matéria, tá? E nós vimos também que há fenômenos físicos e há fenômenos químicos da matéria. Esses fenômenos físicos e químicos da matéria nós chamamos de transformações pelas quais a matéria ela é submetida. Eu gostaria que você prestasse atenção, até preparei aqui um quadrinho esquemático para vocês, para facilitar aí o aprendizado, tá ok? Eu acho que vai dar certinho para vocês enxergarem bem aí que eu estou falando, tá? Um resuminho daquilo que nós vimos e daquilo que nós veremos a partir dessa aula. Então vamos lá? Para facilitar a vida de vocês, para você resumir aí essa aula que está no capítulo 2 e o capítulo 3 da apostila do SAS de Química. Então, olha só, nós falamos para vocês sobre essas duas transformações, sobre esses dois fenômenos distintos. O fenômeno físico e o fenômeno químico. Vamos lembrar? Já que faz tempo que nós falamos sobre isso, vamos lembrar aqui rapidinho. Toda vez que nós temos um fenômeno físico, qual que é a diferença, Zé, para o fenômeno químico? No fenômeno físico, tá? O que acontece? Você não tem alteração na composição, tá, química da matéria. Você tem apenas uma mudança de estado, tá certo? E nós tivemos a oportunidade, daqui a pouco vou voltar a falar com vocês aqui, de trabalhar com vocês as questões pertinentes às mudanças de estado. Então presta atenção aqui, ó. Nesse fenômeno físico, você tem, por exemplo, a água, tá? A água, ela subsiste em 4 estados e 3 deles bastante comum no nosso dia a dia. Tendo em vista que o quarto estado, o plasma, tá, é extremamente comum no universo, como nós estudamos. Mas olha só, você tem o estado sólido, líquido e gasoso. A alteração nesses estados, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, ou alteração exotérmica inversa, ou endotérmica nesse sentido, ganhando ou perdendo, tá, calor, essas alterações, independente se ela está no estado sólido, se é um bloquinho de gelo, se ela está dentro do recipiente para você hidratar-se, ou ela está vaporizando num bule, independente do estado em que a água encontra-se, tá? A fórmula química dela é sempre é a mesma, H2O, 2 hidrogênios com um oxigênio, tá? Então, olha, fenômeno físico, você tem mudança de estado, mas não tem mudança na composição. Pode estar no estado sólido, líquido e gasoso, que sempre vai ser H2O, sempre vai ter a mesma composição química. Já no fenômeno químico, nós temos aqui uma pequena diferença, né, meu caro? Tá? Qual que é a diferença que nós vamos ter, etc, tal, tá? Olha, a diferença é que nesse caso haverá mudança, tá certo? Na composição química. Então, por exemplo, Zé, dá um exemplo pra gente aí nessa mudança na composição química da matéria, tá? Bom, por exemplo, você tem aqui uma lata, tá? E essa lata, ela fica então adquirindo umidade, fica na presença de umidade, ou se não até mesmo na presença de maresia em ambiente praiano, em ambiente onde há praia. O que vai acontecer, tá, com essa lata? Essa lata, ela passa a sofrer uma alteração na sua composição. Porque ela passa a ser submetida a um processo, por exemplo, de ferrugem. Tá ok? Então, se ela está sendo submetida a um processo de ferrugem, está havendo uma degradação dessa lata, meu caro.
Se está havendo uma degradação dessa lata através do processo de ferrugem, você está então observando uma transformação, um fenômeno químico acontecendo nessa lata, tá? Ela está passando por esse processo que está destruindo a lataria, está fazendo ali um buraco na lataria. Então essa transformação ela é irreversível, tá? Então todo fenômeno químico, basicamente, ele apresenta essa transformação irreversível. No fenômeno físico, não. No fenômeno físico, você pode pegar a água líquida e voltar a congelá-la, para que ela se torne sólida novamente, tá ok? Então no fenômeno químico, não dá para eu, por exemplo, se eu convertir leite em queijo, não dá para eu voltar o queijo aqui e formar leite, tá certo? Eu já tenho um derivado aqui do leite. Mesma coisa aqui, ó, que você está olhando aí. Ó, eu tenho aqui uma árvore no físico. Essa madeira que eu fiz, essa cadeira, é a mesma madeira que estava na árvore. Então eu mudei o estado da madeira, mas a madeira é a mesma, tá? Então eu não mudei a composição química, a composição química é a mesma. Então aqui, ó, você tem a manutenção do estado original. Aqui no fenômeno, no físico, a manutenção do estado original. No químico, você tem então a transformação de estados, tá? De um estado para outro diferente daquele que começou o processo. Então, por exemplo, fotossíntese, respiração celular, que vocês já estão craques, né? Para a gente estudar nossa aulinha lá de carboidrato. Respiração celular, tá? São fenômenos químicos. Você tem uma total alteração do substrato. Glicose, ela vai ser convertida em CO2 e água e vai liberar então energia na forma de ATP, beleza? Então esses fenômenos aqui, ó, eles compreendem aos fenômenos em que a matéria muitas vezes ela é submetida, tá? Então você já sabe essa diferença. Agora, com relação aqui aos estados da matéria, vamos lembrar aqui os estados que você também lembra, né? Nós falamos sobre isso recentemente e fica fácil para você guardar aqui os estados da matéria. Então aqui eu tenho estado sólido, estado líquido, estado o quê? Estado de vapor, tá? Então, que também pode ser chamado de estado gasoso. Então nós vimos isso aqui, ó, que nesse sentido aqui, ó, você imagina aqui, ó, eu saio aqui do gelo a 0 graus Celsius, ao nível do mar, pressão atmosférica de 1 atm, e chego aqui ao vapor de água, se for por aquecimento, vai ter que chegar então a 100 graus Celsius. Então, ó, nesse sentido da seta aqui, eu tive ganho de calor. Então, como eu tenho ganho de calor, eu tenho uma transformação endotérmica. Nesse sentido aqui de 100 para 0, eu tenho perda de calor. Como eu tenho perda de calor, eu tenho uma transformação que nós chamamos de transformação exotérmica. Beleza? Então vamos só lembrar aqui, ó, de sólido para líquido. Como é que chama esse processo? Derretimento, fusão, tá? Ó, de líquido para gasoso. Como é que chama esse processo? Vaporização, tá certo? Aí você vai ter aqui, ó, Zé, eu posso, do gasoso, eu posso voltar a ser líquido? Pode, tá? Que é o processo que a gente chama de liquefação ou condensação. Da mesma forma, de líquido para sólido. Aí eu posso, Zé? Pode, que é o processo de solidificação ou congelamento, que é a mesma coisa. Zé, eu posso transformar a matéria direto do sólido para vapor? Posso, nós chamamos isso de sublimação, tá? Eu posso voltar essa matéria aqui do estado de vapor diretamente para o sólido? Também posso, que nós chamamos de sublimação inversa ou ressublimação, tá certo? Ou até mesmo em alguns casos nós podemos chamar também de cristalização, que é esse processo, tá, de reversão sem passar pelo estado líquido. Então nós vimos, tá, essas condições da matéria. E agora eu gostaria de entrar em outro tópico da matéria. Então nós vimos os fenômenos, porque a matéria passa, e nós vimos também os estados físicos da matéria. Agora, como você já sabe, nós já falamos com vocês que matéria é tudo que tem massa, tá? E ocupa lugar no espaço. Eu gostaria que você prestasse atenção aqui quais são as propriedades da matéria, tá? E aqui eu gostaria de dividir contigo algumas propriedades bastante específicas. Por exemplo, se eu tenho uma matéria em estado sólido, o que eu vou ter aqui, ó? O estado sólido da matéria, ele é caracterizado, tá, por uma grande compactação de moléculas. Então as moléculas estão aqui juntinhas, estão aqui, olha, agregadas, tá?
estão de mãozinha bem dada uma com a outra. Então você tem aqui, ó, o estado sólido, moléculas agregadas. Já no estado líquido, as moléculas elas já estão, tá, pouco agregadas. Tanto que quando você joga um copo d'água no chão, ele espalha rapidamente, tá? Por que ele espalha rapidamente? Porque a força intermolecular não é tão grande. Então as moléculas elas se espalham nesse estado líquido, certo? Não é igual ao estado sólido. Você joga o bloco de gelo, ele é mantido como bloco de gelo no chão. Então as moléculas aqui estão um pouco agregadas. Já no estado gasoso, as moléculas estão completamente desagregadas. Por quê? Você consegue reter um gás quando ele está dentro do recipiente. O que acontece se ele sair do recipiente? Ele vai então se esvairir. Ele vai então se espalhar rapidamente para o ar atmosférico. Essa é uma característica do estado gasoso. Tá certo? Então olha só que legal. Então aqui eu tenho gás, moléculas agregadas. Eu tenho aqui, ó, líquido, moléculas pouco agregadas, sólidos, moléculas agregadas. Moléculas juntinhas, sólidos, agregadas. Moléculas pouco juntas, tá? Com pouca força intermolecular, moléculas que nós chamamos de pouco agregadas. E moléculas totalmente dispersas, que são as moléculas desagregadas. Bom, então a matéria, ela pode estar nesses três estados e pode estar também no outro estado, que é um gás ionizado, que nós chamamos de plasma, que é o estado que contém aí, tá, as estrelas, né, os astros, o Sol, está no estado plasmático. É um estado gasoso altamente, né, aquecido até formar o estado plasmático, que aliás caiu da última prova de vocês. Agora, matéria, ela também apresenta outras propriedades. Zé, quais seriam essas outras propriedades da matéria? Gostaria que você, meu querido, guardassem tudo aqui. Zé, o que é importante nesse quadro? Tudo e mais um pouco. Tá ok? Tudo isso aqui é importante e mais um pouco. Então presta atenção. Eu tenho aqui as propriedades gerais da matéria. Zé, o que é isso? Propriedades gerais da matéria. Tá? Ó, eu vou ter as propriedades que são comuns a todas as matérias, independente da sua composição, química, tá ok? Então, olha, são propriedades gerais. Serve para o queijo, serve para o leite, serve para a pedra, são propriedades gerais, tá? Então, quais são essas propriedades gerais? Então, nós temos aqui, ó, impenetrabilidade. O que é isso, Zé? Isso aqui tem um princípio bastante simples que você conhece já desde as séries iniciais fundamental. Aquele princípio que diz assim que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar, o quê? No espaço. Então, onde está um corpo não pode ser ocupado por um segundo corpo, porque ele apresenta um determinado volume que está ocupando aquele local, tá? Então, a matéria que tem massa e ocupa lugar no espaço, ela não pode penetrar em outra matéria. Então ela ocupa o seu lugar no espaço. Então esse é o princípio da impenetrabilidade. Guardou? Outro princípio também interessante com relação à matéria, que nós estudamos também com relação às discussões pertinentes, tá? A fragmentação ou não da matéria, lá por Demócrito, Leucipo, lá por Aristóteles, tá? É o princípio da divisibilidade. Pergunta para você, a matéria pode ser dividida? Pode, nós vimos que pode, tá? Uma das características da matéria é a capacidade que ela apresenta de ser, então, o quê? Fragmentada ou ser dividida em partículas menores. Até que nós chegamos aí num constituinte extremamente minúsculo da matéria, que nós estudamos vários modelos sobre eles, que nós não conseguimos enxergar a olho nu, e nem mesmo microscopicamente falando, tá? Nós vemos só, muitas vezes, reflexo luminoso, que é o átomo, tá? E nós sabemos que esse átomo ele é composto de prótons, nêutrons e elétrons, pelo menos no conceito mais basiquinho, tá certo? Então a matéria ela pode ser dividida, isso é uma propriedade geral da matéria. Uma outra propriedade geral da matéria é a capacidade que a matéria apresenta com relação à elasticidade, tá certo? Então a matéria ela pode dilatar-se. Por exemplo, quando exposta ao calor, ela pode dilatar-se, e quando exposta ao frio intenso, ela pode contrair-se.
Zé, deixa eu entender isso aqui. Eu vou dar um exemplo para você que você vai guardar, tá? Você fala assim, Zé, eu entendo que a matéria ela pode apresentar uma certa elasticidade, isso é comum, etc, tal, mas o sólido também apresenta essa certa elasticidade? Bom, pode apresentar. Já viu aí na sala de vocês, não tem um piso? Sala de aula, tá lembrado? Ou na casa de vocês também você tem piso aí na cozinha. Então, esse piso frio, ele tem um rejunte, não tem? Por que que o piso ele não é... A não ser que alguns porcelanatos dá para fazer isso. Mas o piso convencional, piso de cerâmica, ele não é completamente colado um ao outro. Tem um espaçozinho que a gente chama de rejunto, não tem? Por que que tem esse espaço, pessoal? Porque toda matéria ela tem um grau de dilatação, tá? Então, no calor, ela dilata mais, esses espaços aí ele diminui no calor, e no frio, o que que acontece? Ele se distancia mais, o espaço aumenta um pouco, tá? Embora muitas vezes isso é imperceptível, mas a matéria ela está se dilatando e está se retraindo. Então essa característica da matéria em menor ou menor intensidade, a elasticidade é uma característica interessante que a matéria em si apresenta. Tudo que tem massa ocupa lugar no espaço, tá? Uma capacidade, uma propriedade interessante também é a inércia, né? O que é inércia? É a capacidade da matéria ficar parada se não houver uma força que haja sobre ela para deslocá-la. Então a matéria ela precisa da aplicação de uma força para o seu deslocamento. Ou se ela estiver no espaço sideral, onde a aceleração da gravidade é zero, se ela estiver livre de forças, ela pode manter-se um movimento retilíneo uniforme, sempre, tá? Mesmo que ela esteja livre de forças. Mas aqui para o nosso contexto, se eu tenho uma rocha, se eu quero deslocar essa rocha, eu preciso aplicar uma força sobre essa rocha. E diga-se de passagem, essa é a primeira lei de Newton, né? A gente vai estudar mais adiante isso na física e não aqui na química, que é o princípio fundamental da inércia, tá? A matéria também é provida de massa. Nós vimos que massa é diferente de peso, né? Nós vimos que massa é uma propriedade da matéria, é uma concentração, tá, de matéria, enquanto que peso é uma força, porque o peso ele depende da aceleração da gravidade onde a massa da matéria se encontra. Tanto que a gente calcula o peso através da massa vezes a aceleração da gravidade onde que ela se encontra, né? Minas Gerais, MG, lembrou? Então massa também, toda a matéria ela apresenta uma determinada massa, mesmo que ínfima, mas ela apresenta uma massa mesmo que desprezível, tá ok? A matéria também ela tem um detalhe interessante. A matéria ela ocupa um determinado volume, tá? Essa também é uma propriedade geral. Então você tem um volume cúbico, um volume, tá? Em ml, em litro, etc. Tal. A matéria ela vai ocupar um determinado volume. E outra coisa, a matéria, como ela pode ser dividida, ela pode ser também, tá? Ela apresenta essa propriedade aqui da compressibilidade, ou seja, ela pode ser comprimida, a matéria, tá? Aí, para você ter uma noção, por exemplo, você coloca algo dentro de uma seringa, você não pode expandir o que está dentro da seringa, você não pode comprimir o que está dentro da seringa, à medida que você comprime com o êmbolo da seringa, você não vai expandir e comprimir. Então a matéria ela é sujeita à compressão, tá? Então você guardou aí, tá? Impenetrabilidade, divisibilidade, elasticidade, inércia, massa, volume e compressibilidade. São características que diz respeito aí à matéria. Agora, quais são as características organolépticas da matéria? Bom, as características que nós chamamos de características organolépticas da matéria características que envolvem os nossos sentidos, tá? Então eu poderia chamar de características organolépticas cor, sabor, odor, tá? A capacidade de você sentir o gosto, tá? Então da matéria. Então por isso que eu coloquei aqui os sentidos, os 5 sentidos. É aquilo que pode ser detectado pelos seus sentidos, como visão, como audição, como paladar, tá? Como tato, como olfato. Zé, o que tem a ver a visão? Bom, a visão dá para você estabelecer qual é o brilho da matéria, tá? Então, muitas vezes, você vendo o brilho da matéria, você conhece o tipo de matéria. Por exemplo, o ouro
é uma matéria, é um metal reluzente. O diamante também é um metal reluzente. O diamante, ele tem um detalhe, ele é mais difícil de ser o quê? Dividido, tá? Porque ele apresenta um grau de dureza extremamente grande, né? Na escala de 1 a 10 ele apresenta grau de dureza 10, já a gelatina, grau de dureza 1, tá? Então presta atenção no detalhe aqui, ó. Então, ó, divisibilidade vai depender da composição química na matéria, mas toda matéria pode ser dividida. Então, visão, propriedade organoléptica. Estou vendo aqui o brilho, tá? Ó, dependendo do tipo de matéria, ela provoca um tipo de onda sonora que vai ser captado pela sua audição, tá? Dependendo do tipo de matéria, você vai conseguir diagnosticar ou detectar o tipo de matéria através do seu paladar, através do gosto que ela apresenta, ou através do tato, tá? Quando você toca nessa matéria, você consegue então detectar, tá, qual o tipo de matéria que você está trabalhando, ou mesmo através do cheiro, através do olfato. Então as propriedades organolépticas envolvem cor, sabor, odor, tá? E assim vai, brilho, tá? Que são propriedades específicas de cada matéria. Então presta atenção no detalhe. Aqui nós tínhamos propriedades gerais. Propriedades gerais são propriedades comuns a todas as matérias. Propriedades organolépticas e propriedades físicas são propriedades que nós chamamos de propriedades específicas. Ou seja, são propriedades específicas para aquela matéria. Tá certo? Então são específicas daquela matéria. Então, um determinado tipo de matéria, eu coloquei, não sei, banana verde, na boca, aí senti um gosto, meu paladar parecia que tinha um sabor adstringente, que amarra na boca. Por que você tem esse sabor? Porque é um sabor característico da banana verde, tá? Então aí você tem uma propriedade específica para determinado tipo de matéria. Agora, as propriedades físicas estão relacionadas aqui a propriedades que nós vamos estudar bastante sobre elas, tá? Uma aqui eu até mencionei junto com a divisibilidade. Então você tem aqui o ponto de fusão, que é o ponto em que a matéria ela vai entrar então naquele estado da matéria que nós chamamos de derretimento ou fusão. Ponto de ebulição, você vai aquecendo, então ela vai, né, atingir o ponto de vaporização. Agora, eu pergunto a você, ponto de ebulição é uma característica geral ou uma característica específica? É óbvio que é específica, tá? Cada matéria tem um ponto de fusão distinto. A água, por exemplo, funde a 0 graus Celsius. Agora, se eu pegar uma matéria, por exemplo, como o ouro ele vai derreter a 930 graus Celsius. Tá entendendo? Então, cada matéria ela vai apresentar um ponto de fusão e um ponto de ebulição distintos, tá? Outra coisa que a gente vai estudar também na química. A gente vai falar bastante sobre isso, inclusive a gente vai fazer alguns cálculos sobre isso também, que é a questão da densidade. Zé, como é que eu calculo densidade? Densidade é a massa sobre um volume, tá? Então, da determinada matéria, dá para eu calcular a densidade, né? Densidade é m sobre v, massa sobre volume. Ah, Zé, então a densidade das substâncias são diferentes? É diferente. Ou são diferentes, tá? Por exemplo, se eu tenho água, eu tenho uma densidade maior do que o óleo. Ah, se a densidade é maior do que o óleo, então se eu colocar numa mistura entre água e o óleo fica para cima da água porque a densidade é menor? Na verdade, essa é uma explicação mais simples, mas para você entender, também é isso. Mas na verdade existe uma questão em química que a gente chama de polaridade. A água é polar e o óleo, o hidrocarboneto, ele é apolar, tá? Mas sim, então densidade, massa sobre volume. Matérias diferentes apresentam diferentes densidades. Capacidade de solubilidade. Zé, se eu colocar o feijão num copo d'água, ele continua sendo feijão. O máximo que pode acontecer, tá? Com o feijão, ele hidratar-se, ficar um pouquinho mais gordinho, tá? O feijão. Agora, se eu colocar sal num copo d'água, o que vai acontecer? Ele mistura uma quantidade não tão grande, vai misturar completamente na água. Então, ela é solúvel. Então, essa propriedade de solubilidade é uma propriedade também importante, tá? Para a matéria. Essa propriedade aqui, ó, de força da matéria, de tenacidade, é a resistência que a matéria apresenta muitas vezes, tá?
que está relacionada à elasticidade. Então, ela tem uma determinada resistência a se romper. Então, você tem uma matéria que é tenaz, que é mais firme. Alguma matéria, dependendo da matéria, o esforço que você faz sobre ela, ela arrebenta rapidamente. Você pegar aqui, por exemplo, uma corda, é difícil você romper a corda, tá? Agora, se você pegar um ramo de uma determinada árvore, se você forçá-lo, tá? Você vai ver que a tenacidade dele é menor, vai romper-se com facilidade. E aqui nós vamos ter também a dureza. No caso da dureza, eu já falei para vocês, as matérias apresentam, tá? Uma certa dureza específica de cada matéria. Por exemplo, se eu pegar aqui 2 compostos de carbono, grafite é facilmente quebrado. Já um outro composto feito com a cadeia de carbono, que é o próprio diamante, ele é dificilmente quebrável, tá? Então você tem resistência à divisibilidade, maior ou menor. Então essa resistência à divisibilidade, ela pode ser detectada através dessa propriedade que nós conhecemos como dureza da matéria. Tá bom, pessoal? Então assim, nós temos então várias situações, tá? Nós temos aqui no outro quadrinho para vocês aí, ó. Aqui eu dividi também propriedades específicas, matéria, etc, tal, tá? Que dá para você, se você quiser, né, acrescentar, dá para você tirar uma foto aí e tal, ou você congelar o seu vídeo e dar uma olhadinha no que diz respeito a esse quadrinho, tá? Aqui eu tenho um outro resuminho que eu tenho aqui para vocês também, tá? Para ficar mais fácil você entender essa questão aí das mudanças de estado, ponto de fusão, ponto de ebulição, sólido, líquido e gasoso, só que isso aqui nós já trabalhamos em sala, tá? A matéria e os seus estados físicos. A única coisa que nós não trabalhamos em sala, que eu gostaria de finalizar essa aula com vocês, com relação a essas curvas aqui, ó, de aquecimento, tá? Então essas curvas de aquecimento, nós não trabalhamos em sala. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, tá? Em relação à mudança dos estados físicos aqui, ó, levando em consideração, por exemplo, que nós estamos trabalhando com água. Vou tentar melhorar aqui esse gráfico para você enxergar melhor. Então vamos lá, vou tentar dar uma mexidinha aqui. Isso. Acho que vai dar para você ver. Isso aqui está na sua apostila também, tá? Você tem isso aqui na sua apostila do SAS. É só buscar lá na apostila do SAS as curvas de aquecimento. Isso aqui vai estar na página 35 do seu livro de Química, beleza, pessoal? Página 35 do seu livro de Química. Ô Zé, o que significa isso aqui, hein? Essas curvas de aquecimento. Olha só para você ver aqui, ó. Eu tenho um gráfico aqui de aquecimento. E aqui, por exemplo, eu tenho a água, tá? Vamos citar a água como exemplo. Eu tenho aqui o ponto de fusão da água, ponto de derretimento, e aqui eu tenho o ponto de ebulição da água. Então, Zé, o que está acontecendo aqui, ó? Tá vendo que aqui eu tenho um gelinho, ó? Tenho estado sólido? Tô vendo, Zé. Ah, tem um gelo aqui dentro do recipiente. Você tem gelo aqui dentro do recipiente. O que acontece? Imagina que aqui você esteja, sei lá, menos 20 graus Celsius. Até 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão, Zé, estou lembrando, ponto de ebulição, ponto de fusão, para a gente fazer aquelas equações lá na termometria, né, de mudança de temperatura, né, para a gente fazer aquelas temperaturas na escala Fahrenheit, na escala Celsius, na escala Kelvin, etc. Então, olha só, de menos 20 até 0 graus, a água está no estado de gelo, ou estado sólido, estado de bloquinho de gelo, tá ok? O que começa a acontecer aqui, ó, no estado de 0 graus Celsius, a água ela começa a entrar em fusão. Então aqui eu tenho o início da fusão, tá? E aqui eu tenho o fim da fusão. Agora, eu gostaria que você prestasse atenção que nesse estágio aqui, ó, a água ela vai passando, ela inicia sólido e vai passando paulatinamente até chegar no estado líquido, tá? Agora, ô Zé, por que nessa curva no gráfico você tem uma reta, você não tem uma inclinação? Por que eu tenho uma reta aqui, ó? Porque, olha, aqui eu estava a menos 20 graus Celsius e cheguei a 0 graus Celsius. Aqui, ó, no estado sólido, houve variação de temperatura, tá vendo aí? Quando eu comecei a mudança de estado, do estado sólido para o estado líquido, nesse ponto que nós chamamos de ponto de fusão, o que você vai observar aqui?
que durante a mudança de estado não há variação de temperatura. Olha só que legal. Ó, ficou a 0 graus Celsius. Tá vendo aqui? Então, durante a mudança de estado, não houve nenhuma variação de temperatura. Beleza? Então, ó, temperatura continua a 0 graus. Então, olha o que acontece aqui, ó. Depois do fim da fusão, em que todo aquele bloquinho de gelo está sendo convertido na fase líquida, o que acontece aqui, ó? Após a fusão, você tem aqui um estado líquido. E durante o estado líquido, você tem a variação de temperatura. Tanto que a água está sendo aquecida aqui de 0 graus Celsius até quanto? Até 100 graus Celsius. Tá? Então, ao chegar aos 100 graus Celsius, vai iniciar o processo aqui de ebulição. Isso levando em consideração que nós estamos aqui a temperatura de 1 atm. Então, ao iniciar o processo de ebulição, você começa a ver aqui, ó, no início você vai ter aqui, ó, líquido, tá? No início da ebulição você vai ter o estado líquido, aí paulatinamente ele vai sendo convertido numa mistura líquido e vapor, até chegar aqui que ele é completamente vaporizado. Mas veja você que durante essa transformação, tá? Você não tem variação. Beleza? Então olha só o que acontece. Durante essa transformação não há variação de temperatura. A temperatura permanece a 100 graus Celsius, melhor dizendo, né? A 100 graus Celsius. Tá bom? Aí depois disso você já tem então o estado de vapor. E dessa forma você vai ter aqui o que nós chamamos, tá? Da mudança dos estados físicos da matéria. Beleza, pessoal? Então olha só, nós vamos terminando essa aula. É uma aulinha aí que vocês estão observando, que eu creio que vocês tentei fazer de uma forma mais simples possível, tá? A partir daquele esqueminha, para você, ó, guardar tudo bonitinho na cachola, na cabeça. Beleza? Grande abraço. Depois eu volto com mais uma aula dessa semana, uma aula de física. Até mais.